Bom, de volta por aqui para finalizar a configuração de rede do Linux, né? Só para dar um exemplo, né? Na última aula a gente viu os comandos para subir e baixar as interfaces. Eu fiz o seguinte, eu dei um reboot na minha máquina, eu reiniciei minha máquina virtual aqui, só para mostrar o seguinte, vou dar um ifconfig aqui, e ele só vai mostrar a interface de loopback. Tá? Ele não está mostrando as outras duas interfaces que eu tenho. Né? Se eu digitar um ifconfig-a, ele mostra aqui, mostra as interfaces, mas elas estão down, né? Não estão up nem running, e não tem nenhum IP aqui. Tá? Se eu der um IP link show, mesma coisa, ele mostra aqui, mas mostra que a interface está down, porque não tem nada configurado. Tá? Então é isso que acontece, o ifconfig ele não mantém as configurações fixas, ele deixa só em memória, quando reinicia a máquina ele perde. Agora a gente vai configurar isso nos arquivos para que isso fique permanente. E aí a gente tem padrões diferentes dependendo da distribuição do Linux. Okay? Então a gente tem um padrão de arquivos no Ubuntu, Debian, né? A gente tem outro padrão no Red Hat, que vai englobar o Fedora, o CentOS, né? O Slacker também é um outro padrão. Então eu vou abordar aqui os dois principais, né? Que são mais usados, que é o padrão do Ubuntu e o padrão da Red Hat, que são esses dois que podem vir a cair na prova de certificação. Mas todos vão seguir a mesma base, tá? Então vamos ver aqui no caso do Ubuntu, né, quais são os seus arquivos de configuração. Esses arquivos vão estar no etc network, tá? E aí vai ter um arquivo aqui chamado interfaces. Então, se eu digitar var/etc network interfaces, é onde eu vou estar configurando as minhas interfaces de rede aqui no Ubuntu, no Debian. Eu tenho aqui por padrão só o loopback, né, o alto LO, né, que é o loopback, e a interface de loopback. Ele não tinha as interfaces, ele não tem, né, as interfaces fixas, né, que eram gerenciadas pelo Network Manager, ele faz tudo automático. Como eu desabilitei o Network Manager, eu vou ter que configurar na mão aqui as interfaces que eu quero. Então, como que eu faço isso? A sintaxe vai ser a seguinte, vou usar o iface, o nome da interface, NP0S3, né? Eu tenho duas interfaces aqui na minha máquina, NP0S3 e NP0S8. Né? Você pode ver isso usando lá o IP link show no comando. Vou digitar aqui tipo inet, e aqui eu vou dizer se eu quero static, né, ou DHCP, um IP fixo ou um IP dinâmico. Eu vou configurar essa interface aqui com IP estático, um IP fixo. E aqui eu vou digitar as informações que eu quero. Né? Você pode colocar uma série de opções aqui. As principais e as básicas são address, né? Qual IP que eu quero? Vou colocar 10.0.222. Qual a máscara que eu quero? Isso é importante. Se eu não colocar máscara nenhuma, ele vai colocar a máscara padrão A. E eu não quero isso. netmask 255.255.255.0. Qual que vai ser o gateway? Aqui eu vou informar o gateway dessa rede. Né? Vou colocar 10.0.0.1, que é o IP do meu roteador aqui. Se eu quiser, eu posso informar manualmente aqui o meu network, né? Qual que vai ser o network, o IP de rede dessa subrede? Vai ser 10.0.0.0, certo? E o IP de broadcast, 10.0.0.255. Tá? Isso aqui é opcional. O Linux vai identificar sozinho, olhando o address e o netmask. No Linux, eu posso informar aqui também os DNS servers, né? DNS Name Servers. Na verdade, no Ubuntu, né, no Debian, eu posso colocar os name servers aqui, tá? Ao invés do resolve.conf. Mas não é o padrão do Linux, ok? Mas você pode ver essa configuração aqui também. Tá? Vou deixar 100 aqui. E pronto, essa é a configuração da minha interface S3. Se eu quiser configurar a outra interface, a NP0S8, para pegar DHCP, eu só faço isso. Tá? Iface, está errado. Iface, a interface NP0S8, vai pegar um IP pelo meu DHCP. Outra coisa importante é esse auto aqui. Ó. O auto define quais as interfaces que vão subir quando eu iniciar a minha máquina. Tá? Quando eu iniciar a minha rede. Né? Então eu vou colocar aqui o nome das duas interfaces. Esse NP0S8. Tá? Então eu quero que suba automaticamente essas duas interfaces. Vou sair e salvar. E para aplicar isso, ele não pega sozinho, né?
Tem duas formas. Uma forma é usar reiniciar minha rede, né? Posso fazer systemctl restart networking. Ele vai reiniciar o serviço de rede aqui da minha máquina. E aí quando eu der um ifconfig, vou dar até o "-a" aqui, não, ifconfig sem nada, ele vai ter aqui os IPs que eu configurei. Então, o NP0S3 pegou o 10.0.0.2.2.2 e o S8 pegou o IP via DHCP, certo? Pegou aqui o IP via DHCP. Se eu der um route-n, eu vou ver também que ele pegou o gateway, né? A regra aqui, destination 0000, define o gateway. Isso aqui é importante saber, né? Como que eu vejo o gateway do Linux? Eu dou um route-n e vejo aqui a regra cujo destination é 000, ou seja, tudo que não for isso aqui, né? Qualquer regra que não for isso aqui, eu mando para esse gateway aqui. Então é importante saber identificar no route-n qual que é a regra de gateway, ok? Então ele pegou as interfaces. Eu posso fazer o seguinte também. Tem outros comandos chamados ifup e ifdown. Se eu digitar ifdown np0s8, down, ele vai baixar a interface do np0s8. Como é um DHCP, ele baixou isso, tá? Então eu não tenho mais a 08. Se eu der um ifdown S3, ele vai baixar a interface 3. ifconfig, não tem nada. ifconfig -a, também não tem IP. Ele mostra a interface, mas ela não está rodando. Se eu quiser subir a interface, ifup, np0s3. Vai subir a interface 3. Se eu der um ifconfig agora, ele está a interface 3. Se eu der um ifup 8, ele vai pegar as informações e subir a interface. Lembrando que o ifup e o ifdown, ele vai aqui no etc network interfaces, né, e vê o que está configurado aqui. Tanto que ele fala aqui, ó, interfaces, os arquivos esse arquivo é usado pelo ifup e ifdown. Ou seja, se eu não tenho nada configurado aqui, não adianta dar o ifup e ifdown. O ifup e o ifdown, quando eu falo ifdown np0s3, ele vem nesse arquivo para ver quem que é essa interface. E quando eu dou um app, ele vem nesse arquivo e vê quem que é essa interface, se é uma interface DHCP, se é estática, qual IP, ele olha tudo aqui. Ok? Então essa é a configuração no Ubuntu, né, no Debian, nesse padrão que fica no etc Network Interfaces. Aqui também, ele vai olhar todos os Linux, né? Ele olha também o que está configurado no etc resolve.conf, como DNS Server, né? Resolve.conf é o DNS Server. Eu vou mudar agora para a máquina virtual que eu tenho o Fedora rodando, para a gente ver o padrão Red Hat, né? É a mesma coisa que vai estar no CentOS, no Red Hat Enterprise ou no Fedora. Ok? Então, vou mudar aqui a interface. Bom, agora eu estou aqui no meu Fedora, né? Deixa eu dar um ifconfig aqui, que eu tenho configurado. Eu tenho uma interface de rede só configurada, mas eu tenho mais de uma, né? Se eu der um ifconfig -a, ele tem duas interfaces, as mesmas interfaces, né? Eu coloquei duas interfaces também nessa máquina virtual, só que essa está configurada e essa não está. Aqui eu já parei o Network Manager, tá? Então tá o padrão Linux mesmo. Então, aonde que é a configuração no Red Hat? Ele vai estar configurado toda a rede no etc sysconfig, tá? Diretório etc sysconfig. E aqui dentro, as interfaces vão estar configuradas aqui no Network Scripts. Então eu tenho etc sysconfig network scripts, e aqui dentro eu vou ter sempre um arquivo chamado ifcfg o nome da interface. Então eu tenho ifcfg-loopback e ifcfg essa interface aqui. Pode ver que a S8 nem está configurada. Por isso que nem subiu aqui. Eu não tenho a configuração da interface S8. Eu só tenho da S3. Então vamos dar uma olhada aqui no ifcfg-np0s3, que é a configuração da interface. Aqui também eu vou ter várias opções, né? Eu deixei aqui, já editei manualmente, deixei só as básicas, tá?
Então eu tenho o nome do device, o nome do meu MAC address, do hardware address, que é o MAC address. Boot proto. Aqui eu vou dizer se eu quero que suba um IP estático ou um IP dinâmico. Se eu digitar static ou none, vai subir um IP fixo. Se eu digitar DHCP, ele vai pegar o IP via DHCP. Aqui eu vou dizer o IP que eu quero. Estou dizendo aqui IPADDR 10.0.0.144. E a máscara que eu estou usando. E se eu quero que boota assim que eu ligo a máquina. Então, ou boot, yes. Eu subo a interface assim que eu booto a máquina. Certo? Então essa é a configuração da interface NP0S3. Tá? Não vou alterar nada. Deixa eu mudar para root aqui. Vou voltar aqui no etc sysconfig network scripts. Vou configurar aqui manualmente, então, a interface S8 para pegar o IP via DHCP. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o que eu tenho para a interface S3 e transformar ela no S8. Né? Então, eu vou pegar a mesma configuração e mandar aqui, e eu vou entrar lá e só editar. Agora eu vou editar a IFCFG NP0S8 e vou alterar aqui. Então eu vou colocar aqui o S8. NP0S8. Aqui o MAC address eu posso omitir, tá? Vou tirar aqui e vou deixar o boot proto DHCP. DHCP. Vou comentar isso, vou tirar isso aqui, né? Porque é a DHCP, eu não preciso informar. E vou dizer que eu quero que suba no boot. Ok? Vou sair e salvar. E aí eu posso fazer if-app np0 S8. Ele vai olhar o arquivo que está aqui no Network Scripts e vai fazer o procedimento. Tá? Se eu der um ifconfig, ele vai subir aqui, ele pegou uma interface aqui. Ele pegou a interface 10.0.0, o IP 10.0.0.107 via DHCP. Você vai ver que deu um erro aqui. Esse erro foi porque... Aqui em cima ele deu um erro, né? Foi porque eu não apaguei o etcresolve.conf. Está lá ainda aqui. Mas isso, por hora, como eu parei o Network Manager, e o etcresolve.conf é um link para o Network Manager, ele está dando um erro aqui, mas nesse caso aqui é irrelevante. Tá? Então, o importante é, eu configurei aqui, ele subiu e mudou, né? Ele configurou. Se eu quiser alterar o IP aqui da interface 3, eu só vou aqui, coloco aqui, por exemplo, 233, certo? Vou sair e salvar, né? Assim, ou eu posso fazer um ifdown, né, ifup e ifdown, ou eu posso reiniciar a rede. Então, systemctl, restart, aqui em vez de networking, é só network, ok? Systemctl, restart network. E agora vou dar o ifconfig, e ele mudou o IP aqui da interface S3. Tá? Quando eu dou o restart, ele baixa tudo e sobe tudo de novo. Vocês devem ter notado que no Network Scripts aqui, nesse arquivo de configuração, eu não informei o gateway, certo? Porque aqui no padrão Red Hat é em um outro arquivo. Eu vou voltar aqui para o etc sysconfig. E aqui no etc sysconfig eu vou ter um arquivo chamado network. Então eu vou dar um vi network. E aqui eu vou informar o gateway. Aqui eu já configurei, ó, gateway igual 10.0.0.1. Tá, então já está configurado aqui o gateway. Se eu der um route "-n", eu vou ter a rota padrão configurada aqui. Tá, no caso ele está usando aqui a interface 8, mas tudo bem. Bom, então é isso, a configuração do padrão Red Hat, aqui no caso um Fedora, mas pode ser no CentOS também, e o Red Hat Enterprise. No Slackware, por exemplo, fica no etcrcd alguma coisa, então tem algumas variações, tá? Mas esses são os principais. Então é isso, no padrão Red Hat, etc sysconfig network scripts, né, e lá dentro você vai ter um arquivo para cada interface, e no Ubuntu ou Debian você vai ter lá tudo no etc network interfaces.
Bom, isso é tudo sobre o subtópico 109.2, a gente viu tudo aí sobre configuração de rede no Linux, desde os comandos para subir e baixar as interfaces, para ver o que está configurado nas interfaces, assim como os arquivos de configuração para definir permanentemente as configurações de IP, de gateway e de DNS. Ok? Então a gente para por aqui nesse vídeo e na próxima aula a gente continua com o próximo subtópico. Até mais!